Olá a todos vocês. Bom, gente, esse é o canal Brilhou no Céu da Pátria. Deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, compartilhe com 100 inimigos, não tem problema. Você sabe que com os inimigos é que a gente tem que compartilhar coisa boa para ver se abre a mente da pessoa. Bom, eu acho que todos aqui já ouviram falar, né, sobre o mito da caverna de Platão. Então, para você que raciocina, eu vou parafrasear rapidinho o mito da caverna de Platão. O mito da caverna de Platão quer dizer que, se você está dentro de um mundinho ali que você não conhece, fora desse mundinho, ele está te dizendo que se você sair para fora dessa caverna, você pode conhecer algo muito amplo, um mundo muito amplo. Então, o que eu quero te falar? Saia, raciocina dentro dessa sua cabeça e saia desse mundo. Procure ver novos ângulos das coisas, procure sair e ver o sol de maneira diferente. Saia de dentro desse raciocínio, procura sair dessa caixinha de alguma forma. Busque o conhecimento, é isso. Procure entender novos ares. Procure entender novos mundos, novas ideias. E não fique preso nesse mundinho aí que te apresentaram, que você conhece desde que você nasceu. Foi assim comigo, é assim com todos os pensadores da história, é assim com todos os estudiosos. Procure ampliar o seu conhecimento. Busque evoluir de todas as formas. E não só de algumas formas, mas de todas as formas. O que eu quero dizer para vocês, pessoal, falando de política, eu gosto bastante de política, né, que política e religião sempre andaram junto, tem até vídeos aí no meu canal falando sobre isso. Política e religião sempre andou junto. Política e religião sempre andou junto. Mesmo que isso seja uma teocracia, sempre anda junto política e religião. Tá bom? Governo Bolsonaro. Governo Bolsonaro, presidente da República, vai empossar um diretor da Polícia Federal. Quem não permite? STF, na figura de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro gritou, vieram gente, passaram o melzinho na boca de Bolsonaro, ele volta atrás e não empossa o Ramagem. Quero dizer para vocês que a melhor coisa que o Bolsonaro tinha feito era empossar o Ramagem. Não sei se vocês se lembram desse problema logo no primeiro ano de governo. O Alexandre de Moraes não permitiu que o Bolsonaro empossasse o Ramagem como diretor da Polícia Federal. Isso foi a pior covardia que o Bolsonaro fez. Foi a pior covardia que ele fez. Ele tinha que ter empossado o Ramagem. Ele não empossou. Se fosse eu, vou falar de mim, eu tinha empossado o Ramagem e, como meu pai dizia, mesmo que o sangue desse no meio da perna, o Ramagem teria sido empossado. Outra coisa também. Como diz um ditado japonês, a covardia ela é provocante. Se o cara te dá um tapa, você não corresponde, ele dá outro. Se você aceita, ele dá outro. Se você aceita, aí já vira covardia. O que que acontece? Do segundo tapa para frente é covardia. E aí o que acontece? O cara vai te humilhar para sempre. Toda hora que ele te vê, ele vai te dar um tapa. Porque a covardia é provocante. E o que o Alexandre de Moraes fez? Ele só progrediu. Por quê? Porque o Bolsonaro foi covarde. Porque o Bolsonaro ouviu os religiosos e não reagiu. Vou te falar que se eu fosse o presidente, o que eu teria feito? Se eu fosse o presidente, eu teria dado ordem ao exército para prender Alexandre de Moraes e travar o STF. Podia virar o caos que fosse. Por quê? Porque eu sou homem, primeiramente. E eu, como presidente, aquilo seria uma humilhação. Não, o Bolsonaro se acovardou. Ele se acovardou. E o que acontece? Não está livre de ser preso. O STF só está avançando contra o Estado brasileiro, está aí fazendo uma bagunça no meio jurídico. E quem manda no Brasil é o STF. Quem está mandando no Brasil hoje é o STF. Nenhum presidente que entre no Brasil hoje, se não fizer o que o STF quer, ele não governa. Ele não governa em paz. É o STF que está mandando no Brasil. E o parlamento, e na figura do Pacheco, que é o presidente do parlamento e é o presidente do Senado, que é um outro covarde, é um outro que defende o próprio umbigo,
que defende os próprios interesses dele, próprios interesses, e também alguns têm um rabo preso e etc. Todo mundo sabe disso, o povo brasileiro, que é outro, o povo brasileiro também de bem não reage, não faz nada, quer ficar com manifestação. Meus amigos, vou falar uma coisa pra vocês. Olavo de Carvalho falava uma coisa: contra os comunistas, contra comunista, não adianta manifestação, porque ele te prende e põe você como errado. Não adianta você se manifestar, não. Esqueça isso. Certo? Então não adianta ficar se manifestando. Vou colocar aqui o Pablo Marçal. Censuraram o Pablo Marçal. O sistema censurou o Pablo Marçal. Eu vou colocar aqui o Pablo Marçal. Tá? E eu odeio a covardia do Bolsonaro, até por conta do meio religioso. Eu odeio essa covardia que ele teve no meio do governo dele. Até por conta dos religiosos. Não faz assim, não faz assado. E eu posso falar que os religiosos atrapalham, porque eu tenho formação religiosa, eu tenho bacharelado na área da teologia. Eu sei que o sistema religioso brasileiro, principalmente, é diferente do sistema brasileiro americano. Que lá nos Estados Unidos, os religiosos, os pastores e todos, desde que não seja de ideologia brasileira, eles pegam em arma para defender as suas famílias. Os daqui não, quer que Deus defenda e todo mundo leva fumo, né? Então a covardia do Bolsonaro no governo dele foi uma merda. E ele não está isento de ser preso, ele e todo mundo não. Porque a ideia dos comunistas é avançar mesmo sobre ele e sobre todos, tá? Eu vou colocar um vídeo aqui do Marçal. O que o Marçal diz? Tá? Não conheço o Pablo Marçal, mas assim, a fala dele é muito pertinente, é muito verdadeira e fala muitas verdades. Vou colocar aqui para vocês verem. Ele deu a palavra pro Nunes, mas, Tarcísio, é um negócio chamado gratidão e honra. E homens de bom senso nunca podem se curvar. As pessoas de direita estão estranhando você por você ser neutro. Você quer ser candidato a presidente da República, sua candidatura já vai acabar agora, se você não tomar uma posição. Você está se levantando, você é um homem de Deus, Tarcísio. Você está se levantando contra alguém que foi chamado. Você não brinca com isso, você vai ser removido. Na verdade, os caras são tudo covarde, né? São tudo covarde. Eles deixam para lá a questão de honra, deixam para lá a questão de princípios e fazem parceria com tudo quanto são bandidos, né? Com todos os bandidos que tem no meio da política, até para se proteger. Isso é uma merda, isso é uma merda. Esses caras são uma merda, tá? Esses caras são uma bosta, porque não são homens. Parece que os homens de honra acabou nos anos 80. Tudo covarde, tudo covarde. O que você está fazendo? Você, até 11h59, eu era o cara querido. Aí que você viu que eu virei uma ameaça, você virou pra cima de mim. Cuida do que você está fazendo. Você foi abraçado pelo povo de São Paulo e você está fazendo uma coisa que vai custar a sua vida política. Esse é o recado que eu te dou, Tarcísio. Não entra em discussão de comunista. Não curva para comunista. Você está perdendo todo o crédito que a gente te deu como povo. E pro Bolsonaro é um recado. Rouba a sua palavra com o Valdemar Costa Neto. Ninguém votou em você por causa de Valdemar. Nós colocamos você na presidência da República acreditando que você ia de fato lutar contra o sistema. Esse Valdemar da Costa Neto é o quê? É Centrão, é ligado a Centrão. Precisa falar mais alguma coisa? Eu vou falar uma coisa para você, o brasileiro de bem que está me vendo. Se você quer mudar as coisas no Brasil, eu vou falar o que falava Olavo de Carvalho. É um cara que eu assisto muita coisa dele. Já li um livro ou dois do Olavo de Carvalho. E eu vou falar para você, boa parte do que eu aprendi com ele foi vendo as suas palestras. As antigas são melhor ainda. O caminho não é a política. O caminho não é esses políticos aí. Por quê? Porque eles fazem toda a coisa errada, eles ferem os seus princípios, eles te prendem em nome da democracia fazendo a coisa errada. É assim que age o comunista, o socialista e o bandido. Os bandidões. Eles te prendem em nome da democracia e porque tem eleição. Tá? Continuando o vídeo aí. Bolsonaro, você tá de
brincadeira com a gente, você vai curvar para esses caras que defendem ideologia de gênero. Você vai se curvar para esses comunistas da prefeitura de São Paulo de verdade. Esses caras que defendem aborto, você vai se curvar para esses caras. Esses caras que estão usando da escola pública para doutrinar nossos filhos. Você vai fazer isso, Bolsonaro? A gente acreditou em você porque você não tinha rabo preso com ninguém. O que aconteceu com você, Bolsonaro? Rompa o mais rápido possível com a palavra que você teve com o Valdemar. Você já percebeu que eu vou ganhar essa eleição e vai ficar ruim para você, Bolsonaro, se você não tomar uma atitude de homem. Você precisa recalcular isso aí, vai ter prejuízo de qualquer jeito, apoiando ou deixando de apoiar o Nunes. Calcula um prejuízo menor, vai ser mais inteligente para você. Pessoal, precisa falar mais alguma coisa?